Godzilla pode impedir uma invasão Viltrumita? Agora, uma invasão Viltrumita significa uma coisa: planetas caem, civilizações inteiras são exterminadas. Esses caras não perdem, eles conquistam. O que acontece quando eles aparecem em um planeta que já tem um rei, um que não se curva a nada? Quem está realmente vencendo aqui? Vamos falar sobre isso, Godzilla, o maior lagartão de todos. Ao longo dos anos, deixa eu te falar, Godzilla consolidou totalmente o seu lugar como o rei dos monstros. Tipo, esse cara não tá só ganhando as lutas, ele tá dominando geral. Ele é o Predador Alpha Supremo, o titã mais forte que existe e todos os outros titãs sabem disso. Todos eles acham que são o cara, todos tentam a sorte, mas é o seguinte, se você for desafiar o rei, é melhor não errar. E já vou avisando, ninguém nunca acerta esse golpe. Porque quase todo monstro que enfrenta o Godzilla acaba morto, tipo, com a cabeça explodida, morto mesmo. Ou acaba se curvando pra ele no final. Tipo, beleza, mano, você venceu, o rei fica, o rei sempre ficou. O mais louco é que essa nem é a forma aprimorada dele. Esse é só o Godzilla básico, sem brilho rosa, sem evolução, sem nada extra, só o Godzilla padrão já é assim. Tipo, praticamente não existe outro Titã Alpha que consiga realmente enfrentá-lo. E pode acreditar, todos já tentaram. Ele lutou e matou os dois Mutos, já enfrentou e venceu o Kong, já foi de igual para igual com o Rei Ghidorah. Vamos ser sinceros, isso é literalmente um dragão alienígena de 3 cabeças que dispara raios. E esses caras também não são pequenos. Os Mutos pesam tipo 76.000 e 46.000 toneladas. Kong está com cerca de 93.000 toneladas e Ghidorah chega a 140.000 toneladas. Então, quando Godzilla está aqui, jogando esses caras para todo lado, derrubando eles, dominando nas lutas, sim, isso faz diferença, isso não é normal. Godzilla é incrivelmente forte, e de novo, isso é só a forma base dele, sem melhorias, sem reforços, só ele mesmo. E aí, sobre durabilidade, fica ainda mais insano. Godzilla tem estado em lutas constantes com outros titãs. Todo mundo quer essa coroa, e sim, eles conseguem acertar golpes. Não é como se ele simplesmente passasse por tudo sem ser tocado. Mas aí você realmente olha o que Godzilla aguenta e fica ridículo. Rapidinho, pegue o Rei Ghidorah como exemplo. Godzilla está trocando golpes diretamente com ele, aguentando tudo o que Ghidorah joga contra ele, e sinceramente, Ghidorah nem teve uma chance real de derrubar o Godzilla. Então ele basicamente se conectou a toda a rede elétrica de Boston, como se estivesse carregando o celular. E aí tem o Kong, e olha, o Kong é forte, ele é realmente um titã alfa legítimo. Mas o Godzilla, cara, basicamente já estava só fazendo o que queria com ele, metade da luta parecia menos uma batalha e mais o Godzilla dizendo, beleza, já acabou, e isso ainda nem é a parte mais insana. O Godzilla tá aí sobrevivendo a bombas nucleares, não só uma, mas várias delas. Ele aguentou a bomba nuclear Castle Bravo, 15 megatons, que na época era a maior bomba já detonada. Ele aguentou como se fosse um banho quente. Depois ele leva outra, numa boa, e isso ainda dá mais energia para ele. Como se fosse um item de cura em um videogame. E aí tem o destruidor de oxigênio, que foi literalmente criado para matar titãs. Acerta ele diretamente e mesmo assim ele sobrevive. E aí de boa, o evento de extinção do Permiano, sabe? Aquele que acabou com tipo 90% de toda a vida na Terra. O cara tava só no oceano, tipo, que loucura, e continuou nadando. Tipo, e o que a gente tá fazendo aqui? Nesse ponto? Godzilla tá operando em um nível absolutamente absurdo, ele é incrivelmente difícil de ferir, e realmente derrubar ele de vez. Boa sorte. Sim, houve momentos em que ele foi nocauteado ou apresentou desempenho mais fraco. Mas no geral esse cara é de outro nível, né? Tipo, aguentar bombas nucleares na cara e não ligar pra isso, diferente mesmo. Precisamos falar sobre o sopro atômico. Esse é o golpe característico dele, e não é só para impressionar. Ele já derrotou titãs com isso e feriu gravemente outros. Mas o mais insano é que o lagarto literalmente perfurou um buraco através da Terra. E não estou falando isso de forma metafórica. Não, ele realmente abriu caminho até a Terra Oca. Simplesmente cavou um túnel pelo planeta como se não fosse nada. Isso é facilmente a coisa mais insana que Godzilla já fez. A quantidade de energia e poder por trás desse ataque é simplesmente absurda. E eu estou dizendo tudo isso porque isso é simplesmente normal. Godzilla, esse é o padrão dele agora, pegue tudo isso e melhore ainda mais.
Godzilla Rosa é uma versão evoluída de tudo isso. Nós realmente sabemos que ele está operando em cerca de 120% do seu poder base, que já é insano. Então agora você está apenas somando ainda mais a isso, e ele mostra isso também. Ele está lutando contra alguns dos titãs mais fortes da Terra, e sinceramente nem parece tão difícil para ele agora. E esses são titãs que deram problemas reais para ele antes, quase mataram ele, Skarkin e todo o seu exército. Eles eram uma ameaça séria para o Godzilla em sua forma base. Naquela segunda luta nem pareceu equilibrado. Godzilla basicamente disse: não vou passar por isso de novo. Apertou o botão de upgrade e voltou muito mais forte. O cara passou de "isso pode ser um problema" para "não, eu resolvo isso rapidinho no fim das contas". Vamos apenas dizer que existe um motivo pelo qual Godzilla é o rei. No entanto, agora, antes de falarmos se Godzilla pode impedir uma invasão Viltrumita, precisamos entender o quão fortes eles realmente são. Porque os Viltrumitas não são apenas alienígenas fortes, eles são conquistadores bioengenheirados. Toda a fisiologia deles é baseada em algo chamado átomos inteligentes, o que basicamente significa que seus corpos podem manipular energia e inércia para aprimorar tudo o que fazem. É por isso que até mesmo um Viltrumita comum já é incrivelmente poderoso. Vamos começar pela força bruta. Todo Viltrumita básico pode levantar dezenas de milhares de toneladas, com a média ficando em torno de 100.000 toneladas ou mais. Mas, sinceramente, a força de levantamento é a parte menos impressionante. O que realmente importa é o poder de ataque deles. Viltrumitas podem socar montanhas até destruí-las, arrasar cidades só voando por aí e causar ondas de choque massivas apenas colidindo uns com os outros. Quando você os considera em um patamar mais alto, vários Viltrumitas trabalhando juntos conseguiram destruir um planeta inteiro, o que mostra o nível de poder com que eles operam. Mesmo que isso exija vários deles, ainda significa que cada Viltrumita individual opera em um nível continental. Pelo menos tem a velocidade, que sinceramente é um dos atributos mais apelões deles. Viltrumitas podem voar pelo planeta em segundos, reagir a ataques na velocidade da luz durante a luta, e se mover tão rápido que as lutas deles viram borrões. O voo e a velocidade deles também funcionam manipulando inércia e gravidade, o que significa que eles não são limitados do mesmo jeito que a física normal limitaria o movimento quando você leva isso para um nível mais alto. Viltrumitas como Invencível e Omni-Man alcançam velocidades de viagem relativísticas até mais rápidas que a luz, especialmente no espaço, e a velocidade de reação deles é sinônima da velocidade de viagem. Então, mesmo que o Viltrumita médio nem sempre se mova tão rápido em combate, eles ainda operam em velocidades muito além de quase qualquer outra pessoa neste universo. E como se força e velocidade não fossem suficientes, que tal a durabilidade? Bem, é aqui que os Viltrumitas podem ficar realmente assustadores, porque a durabilidade deles é praticamente ridícula. Eles sobreviveram a explosões massivas, sendo despedaçados ou eviscerados no vácuo do espaço. Os corpos deles são tão densos e resistentes que só seres do mesmo nível, basicamente outros Viltrumitas, conseguem realmente machucá-los de forma consistente. Mesmo armas nucleares modernas geralmente são consideradas basicamente ineficazes contra eles, causando em Omni-Man o equivalente a um sangramento nasal. Então, se você não consegue igualar o nível de poder deles, provavelmente não vai conseguir machucá-los de jeito nenhum. E não é só isso, os Viltrumitas são implacáveis. Eles conseguem lutar por dias seguidos e continuam mesmo após ferimentos graves. Eles simplesmente não param, e quando se machucam bem. Os Viltrumitas também têm um forte fator de cura. Eles conseguem se recuperar de ferimentos que matariam instantaneamente a maioria dos seres e continuam lutando mesmo com danos extremos. Mais importante ainda, eles ficam mais fortes com o tempo. Seus corpos naturalmente melhoram com a idade, treinamento e ao se esforçarem até os limites. Ou seja, um Viltrumita que sobrevive a batalhas difíceis, que envelhece com o tempo, vai voltar ainda mais forte do que antes. Por fim, a mentalidade deles. Os Viltrumitas são uma raça de guerreiros que passaram milhares de anos conquistando planetas. Eles são altamente treinados, extremamente agressivos e completamente implacáveis. Eles não se seguram, não hesitam e lutam para matar o mais rápido e eficientemente possível. Só um Viltrumita comum já é uma ameaça de alto nível em praticamente qualquer universo, e isso é só o Viltrumita comum mesmo. Porque você tem que lembrar, sempre existem ameaças maiores e mais poderosas por aí. Omni-Man, Conquest, Treg.
Uma invasão Viltrumita é uma ameaça real e séria. Então, será que Godzilla consegue? Ele poderia impedir uma invasão Viltrumita? Vamos ser sinceros, é pedir demais, porque sim, Godzilla poderia facilmente esmagar um grupo de 5 ou até 10 Viltrumitas de alto nível. Ele é incrivelmente poderoso. Viltrumitas, mesmo os mais fortes, já mostraram que podem ter dificuldades contra monstros gigantes e kaiju, então ele com certeza conseguiria derrotar alguns Viltrumitas. Quero dizer, só o sopro nuclear contínuo, e eles já eram. Você acha que essa bomba nuclear foi impressionante? Godzilla estava perfurando a Terra inteira. Eu queria ver um Viltrumita ignorar uma dessas. Mas enquanto Godzilla pode estar destruindo cidades e países, ele não está destruindo planetas. E é esse o nível de poder necessário para enfrentar um exército inteiro de Viltrumitas. Todo mundo quer que Godzilla vença, eu incluso, mas esse é simplesmente um confronto muito difícil para ele. Um enxame inteiro de Viltrumitas, cada um deles no mínimo com o poder de destruir uma cidade, incluindo Trag, que é no mínimo capaz de destruir uma lua. Bem, todos eles são extremamente resistentes e brutais, eles não vão simplesmente tentar bater nele até serem jogados de lado. Eles vão trabalhar juntos com eficiência implacável e atacar os pontos fracos do Godzilla, lutando até a morte. É só olhar para a luta da Anissa contra um monstro gigante. Pense enquanto eles aterrorizavam um exército galáctico inteiro. Mas uma coisa que pode realmente bagunçar tudo nessa Liga da Justiça versus Godzilla versus Kong é que nesse quadrinho, o Godzilla do Monsterverse é absolutamente insano, chegando literalmente ao nível do Superman, sendo capaz de derrotar o Superman e quase matá-lo com seu sopro atômico. Ele derrotou o Clark com um único golpe e depois destruiu todo mundo que apareceu no seu caminho. Se a gente considerar esse como o verdadeiro Godzilla do Monsterverse, caramba, essa luta nem chega a ser equilibrada. Derrotar o Super-Homem com um único golpe significa que ele pode destruir todo o Império Viltramita com absoluta facilidade. Ele está em um nível totalmente diferente de poder. Mas aí fica um pouco duvidoso, porque embora o Godzilla dos quadrinhos seja baseado no Godzilla do Monsterverse, também é uma sede de universo alternativo e não é realmente cânone. Mas como a sede é baseada no Godzilla do Monsterverse, então você pode dizer que o verdadeiro Godzilla do Monsterverse poderia fazer todas as mesmas coisas e está no mesmo nível de poder. Então quem está vencendo aqui no final das contas? Bem, se você considerar essa sede, obviamente o Godzilla. No entanto, deixando as HQs de lado, eu acho que os Viltramitas conseguiriam derrotar o Godzilla. Seria uma luta muito difícil, porém os Viltramitas mais poderosos conseguiriam derrubar o grandalhão. Quero dizer, basta ver o Omni-Man enfrentando os Flaxans. Some outros Viltramitas como Conquest, Anissa e Trag que estão no topo, além de vários outros também. Quando eles entram nessa invasão, eles são inteligentes, táticos, absolutamente mortais e implacáveis. Em número suficiente, os Viltramitas podem derrotar Godzilla, mas o que vocês acham? Comentem aí embaixo. Eu sei que vocês vão ter opiniões e sentimentos sobre essa, com certeza. Se você ficou até aqui e chegou ao final do vídeo, isso é incrível. Muito obrigado por assistir e por nos apoiar. E se quiser se inscrever, bom, se inscreva aí. Vocês vão ver mais vídeos como esse toda semana. Nos vemos, então até a próxima.